Quando você acorda pela manhã e toma uma decisão, você realmente está escolhendo ou está apenas seguindo um algoritmo que seu cérebro executou sem sua permissão? Alan Turing fez uma pergunta que parecia simples em 1936, mas que destruiria a ilusão de liberdade que carregamos conosco todos os dias. Ele não perguntou como funciona o cérebro, como um neurologista faria. Ele perguntou algo muito mais radical: o que é possível calcular? E quando você entende a resposta, percebe que talvez você nunca tenha sido tão livre quanto imaginava. A máquina que Turing descreveu em um papel, com uma fita infinita e instruções simples, não era apenas um conceito matemático abstrato. Era um espelho. Um espelho que refletia os limites exatos do que sua mente pode fazer. E se esses limites existem, se há coisas que nenhuma máquina pode calcular, então há coisas que você também não pode pensar. Essa é a verdade que ninguém quer enfrentar. Mas é exatamente essa verdade que vamos explorar hoje, porque entender Turing é entender por que você não é tão livre quanto pensa e por que isso importa mais do que você imagina. A maioria das pessoas acredita que sabe o que é um computador. Você provavelmente pensa em um laptop, um smartphone, algo com tela e teclado. Mas você está completamente errado. Um computador não é um objeto, é uma ideia. E essa ideia nasceu não de um engenheiro tentando construir uma máquina mais rápida, mas de um matemático tentando resolver um problema que ninguém conseguia nem formular direito. Você também provavelmente acredita que a inteligência é algo que você possui, algo único, algo que te torna especial. Mas e se a inteligência fosse apenas um processo? E se pudesse ser reduzida a passos, a instruções, a um algoritmo que qualquer pessoa poderia seguir? Turing não apenas sugeriu isso, ele provou. E a prova dele foi tão elegante, tão devastadora, que mudou para sempre a forma como entendemos o que significa pensar. Você acredita que há coisas que você pode fazer que uma máquina nunca conseguirá fazer? Criatividade, intuição, amor, consciência. Mas Turing mostrou que essa crença é baseada em uma ilusão, não porque máquinas sejam conscientes ou criativas, mas porque você talvez não seja tão diferente quanto pensa. E há mais. Turing provou que existem problemas que nenhuma máquina pode resolver. Não porque as máquinas sejam fracas, mas porque esses problemas são fundamentalmente impossíveis de resolver. E se você é uma máquina, então você também não pode resolvê-los. Essa é a verdade que destrói a ilusão de onipotência da mente humana. Você não é livre para pensar qualquer coisa. Há limites, limites que Turing traçou com precisão matemática. E quando você entende esses limites, você entende a si mesmo de uma forma que ninguém mais consegue. Você entende que sua mente não é um universo infinito de possibilidades. É uma máquina. Uma máquina muito complexa, muito sofisticada, mas uma máquina ainda assim. E máquinas têm limites. Máquinas podem ser programadas. E se você é uma máquina, então você também pode ser programado. Essa é a pergunta que Turing deixou em aberto, e é a pergunta que vamos responder hoje. Tudo começou em 1928, em uma universidade alemã, quando um matemático chamado David Hilbert fez uma pergunta que parecia inocente. Ele perguntou se existia um método, um algoritmo, um procedimento mecânico que pudesse resolver qualquer problema matemático. Ele chamou isso de Entscheidungsproblem, o problema da decisão. Parecia uma pergunta técnica, algo que interessaria apenas a matemáticos entediados em salas de aula. Mas era muito mais do que isso. Era a pergunta fundamental sobre os limites do conhecimento humano. Se tal método existisse, significaria que a matemática era completa, que não havia mistério, que tudo podia ser resolvido mecanicamente. Se não existisse, significaria que havia verdades matemáticas que nenhum procedimento mecânico poderia alcançar. Significaria que a mente humana
tinha algo que as máquinas não tinham. Turing tinha 24 anos quando começou a pensar sobre esse problema. Ele estava em Cambridge, cercado por alguns dos maiores matemáticos do mundo, mas enquanto eles discutiam filosofia e epistemologia, Turing fez algo diferente. Ele imaginou uma máquina, não uma máquina real, feita de metal e engrenagens. Uma máquina teórica, um dispositivo imaginário que pudesse fazer apenas as coisas mais simples possíveis. Essa máquina tinha uma fita infinita dividida em quadrados. Cada quadrado podia conter um símbolo, geralmente um 0 ou um 1. A máquina tinha uma cabeça que podia ler o símbolo no quadrado atual, e baseado naquele símbolo e em seu estado interno, ela podia fazer 3 coisas: escrever um novo símbolo, mover a fita para a esquerda ou para a direita, ou mudar seu estado interno. Isso era tudo, nada mais. Nenhuma operação complexa, nenhuma intuição, nenhuma criatividade. Apenas essas operações simples, repetidas infinitamente. Turing provou que qualquer coisa que pudesse ser calculada por qualquer máquina, por mais complexa que fosse, podia ser calculada por essa máquina simples. Ele chamou isso de máquina de Turing Universal. E com essa prova, ele respondeu à pergunta de Hilbert. Não existe um método mecânico que possa resolver qualquer problema matemático. Existem problemas que nenhuma máquina, nem mesmo uma máquina universal, pode resolver. Existem verdades matemáticas que estão além do alcance de qualquer algoritmo. Mas aqui está a parte que ninguém quer ouvir. Se você é uma máquina, então você também não pode resolver esses problemas. Você também está limitado. Você também não pode alcançar essas verdades. Enquanto Turing estava desenvolvendo suas ideias em Cambridge, o mundo estava desmoronando. Era 1976 e a Alemanha nazista estava se armando. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial começou. E em 1940, Turing foi recrutado para trabalhar em Bletchley Park, um complexo militar secreto na Inglaterra, onde os melhores matemáticos e criptógrafos do país estavam tentando fazer algo que parecia impossível: quebrar o código Enigma. O Enigma era uma máquina de criptografia alemã. Ela tinha 26 letras e cada letra podia ser codificada de 158 quintilhões de maneiras diferentes. 158 quintilhões. Esse número é tão grande que é difícil até de imaginar. Se você tivesse um computador que pudesse testar 1 bilhão de combinações por segundo, levaria 5 milhões de anos para testar todas as combinações possíveis. Os alemães acreditavam que o Enigma era inquebrável, e talvez tivesse sido se Turing não tivesse chegado a Bletchley Park. Ele não quebrou o Enigma sozinho, mas ele criou a bombe, uma máquina eletromecânica que podia testar combinações muito mais rapidamente do que qualquer pessoa poderia fazer manualmente. A bombe não era uma máquina universal de Turing, era uma máquina específica projetada para um problema específico, mas era baseada nos mesmos princípios. Era uma máquina que podia fazer cálculos, e cálculos, quando feitos rápido o suficiente, podem quebrar códigos. Historiadores estimam que a bombe e as máquinas similares criadas em Bletchley Park salvaram entre 2 e 14 milhões de vidas. Alguns dizem que encurtaram a guerra em 2 ou 3 anos. Tudo porque Turing entendeu que a criptografia era apenas um problema de cálculo. E se era um problema de cálculo, então podia ser resolvido por uma máquina. Essa é a beleza e o poder da visão de Turing. Ele não via o mundo em termos de objetos físicos ou fenômenos naturais. Ele via tudo em termos de cálculo, de informação, de processos que podiam ser mecanizados. E quando você vê o mundo dessa forma, você percebe que quase tudo pode ser reduzido a um algoritmo. Quase tudo pode ser programado. Quase tudo pode ser calculado. Quase tudo, mas não absolutamente tudo, porque Turing também provou que existem coisas que não podem ser calculadas. E essa é a verdade que muda tudo. Me diz nos comentários, se você estivesse no lugar de Turing,
sabendo que sua descoberta sobre os limites da computação também se aplicava aos limites da mente humana, você teria continuado desenvolvendo essas ideias? Ou teria preferido viver na ilusão confortável de que a mente é livre, infinita, ilimitada? Fico genuinamente curioso para ler o que você pensa. Cada perspectiva aqui embaixo constrói algo que nenhum algoritmo consegue. Uma conversa humana de verdade. Depois que a guerra terminou, Turing voltou para Cambridge, mas ele não voltou para a mesma pessoa. Ele tinha visto o poder da computação. Ele tinha visto como máquinas podiam fazer coisas que pareciam impossíveis. E ele começou a fazer uma pergunta que parecia absurda na época. Pode uma máquina pensar? Não é uma pergunta fácil de responder, porque primeiro você precisa definir o que é pensar. E Turing não tentou definir. Ele fez algo muito mais inteligente. Ele criou um teste, um jogo. Ele chamou de jogo da imitação. Nesse jogo, você está em uma sala e há duas portas. Atrás de uma porta há uma pessoa, atrás da outra há uma máquina. Você pode fazer perguntas para ambas, mas não sabe qual é qual. Se você conseguir identificar qual é a máquina, você vence. Se não conseguir, a máquina vence. Turing argumentou que se uma máquina pudesse enganá-lo consistentemente, se pudesse fazer você acreditar que é uma pessoa, então ela está pensando. Não importa o que está acontecendo dentro da máquina. Não importa se ela tem consciência ou não. Se ela pode passar no teste, ela está pensando. Esse é o teste de Turing, e é uma das ideias mais radicais já propostas, porque ele desloca a questão de o que é pensar. Para, como você sabe que está pensando? E a resposta é, você não sabe. Você apenas assume que está pensando porque você é você. Mas, se uma máquina pudesse fazer exatamente o que você faz, se pudesse responder as mesmas perguntas da mesma forma, então por que você insistiria que ela não está pensando? A única razão seria preconceito. Seria recusar-se a aceitar que a máquina é inteligente porque você quer acreditar que a inteligência é algo único, algo especial, algo que apenas você possui. Mas Turing destruiu essa ilusão. Ele mostrou que a inteligência não é um atributo misterioso, é um comportamento, é uma capacidade de responder a perguntas de forma coerente e consistente. E se uma máquina pode fazer isso, então ela é inteligente. Ponto final. Mas há mais. Turing também descobriu algo chamado problema da parada, e esse é um dos resultados mais profundos da matemática moderna. O problema da parada é simples de enunciar. Dado um programa de computador e uma entrada, é possível determinar se o programa vai parar ou vai rodar para sempre? Parece uma pergunta técnica, algo que um programador poderia responder olhando para o código. Mas Turing provou que não existe algoritmo que possa responder essa pergunta para todos os programas possíveis. Não existe um procedimento mecânico que possa determinar para qualquer programa se ele vai parar ou não. Essa é uma verdade fundamental, uma verdade que não pode ser contornada, uma verdade que mostra que existem limites absolutos para o que pode ser calculado. E se você é uma máquina, se sua mente é um computador, então você também não pode resolver o problema da parada. Você também está limitado, você também não pode saber para qualquer programa arbitrário se ele vai parar ou não. Você pode ter intuição, você pode fazer suposições, mas você não pode ter certeza, você não pode calcular a resposta, porque a resposta não é calculável. Ela está além dos limites do que qualquer máquina, incluindo você, pode fazer. Essa é a verdade que Turing deixou para nós. Uma verdade que é ao mesmo tempo libertadora e aterradora. Libertadora porque mostra que há coisas que nenhuma máquina pode fazer, que há mistério no universo, que há verdades que estão além do alcance da lógica pura. Aterradora porque mostra que você também está limitado, que você também não pode saber tudo, que há coisas que sua mente não pode alcançar, não importa quanto você tente. Hoje,
Vivemos em um mundo que Turing ajudou a criar. Cada smartphone que você carrega no bolso é uma máquina de Turing. Cada inteligência artificial que você usa, cada algoritmo que recomenda filmes para você, cada sistema que prevê o que você vai digitar, tudo isso é baseado nas ideias que Turing desenvolveu. A inteligência artificial generativa, aquelas máquinas que podem escrever textos, gerar imagens, ter conversas que parecem humanas, elas estão muito mais perto de passar no teste de Turing do que qualquer máquina anterior. Alguns argumentam que já passaram. Mas há um problema. Essas máquinas não resolvem o problema da parada. Elas não alcançam as verdades que estão além do calculável. Elas são máquinas de Turing e, portanto, estão sujeitas aos mesmos limites que Turing provou. Elas podem fazer coisas incríveis. Elas podem enganar você. Elas podem fazer você acreditar que são conscientes, que são criativas, que são inteligentes. Mas há coisas que elas não podem fazer. Há problemas que elas não podem resolver. Há verdades que elas não podem alcançar. E se você é uma máquina, então você também está limitado dessa forma. Você também não pode resolver certos problemas. Você também não pode alcançar certas verdades. A criptografia moderna é baseada nessa ideia. Existem problemas matemáticos que são fáceis de verificar, mas muito difíceis de resolver. Você pode verificar rapidamente se uma solução está correta, mas encontrar a solução pode levar bilhões de anos. Essa é a base da criptografia de chave pública, que protege suas transações bancárias, seus e-mails, suas mensagens privadas. Tudo isso funciona porque Turing provou que existem limites para o que pode ser calculado rapidamente. Existem problemas que estão no limite entre o possível e o impossível, e esses problemas são a base da segurança digital moderna. Os algoritmos de recomendação que você usa todos os dias, que decidem quais vídeos você vê, quais produtos você compra, quais notícias você lê, eles são baseados em máquinas de Turing. Eles calculam padrões em seus dados, seus comportamentos, suas preferências. E baseado nesses padrões, eles predizem o que você vai fazer a seguir. Eles estão programando você, literalmente. Eles estão alterando seu comportamento através de recomendações cuidadosamente calculadas. E você acredita que está fazendo escolhas livres, mas você está apenas seguindo um algoritmo. Um algoritmo que foi otimizado para manter você na plataforma, para fazer você clicar, para fazer você gastar tempo. Você está sendo programado. E a ironia é que você está sendo programado por máquinas que são baseadas nas ideias de Turing, um homem que provou que existem limites para o que pode ser calculado, mas que não viu os limites para o que pode ser manipulado. Há uma questão que os cientistas ainda debatem: P versus NP. É um dos 7 problemas do milênio e há um prêmio de $1 milhão para quem resolver. A questão é simples. Existem problemas cuja solução é fácil de verificar, mas muito difícil de encontrar? Ou existem algoritmos rápidos para resolver todos esses problemas e nós apenas não os encontramos ainda? Se P é igual a NP, então qualquer problema cuja solução é fácil de verificar também é fácil de resolver. Isso destruiria toda a criptografia moderna. Significaria que não há segredo, que tudo pode ser quebrado, que não há privacidade. Se P não é igual a NP, então existem problemas que são fundamentalmente mais fáceis de verificar do que de resolver. Isso significa que há limites para o que pode ser calculado rapidamente. Turing não respondeu essa pergunta, mas ele criou o framework matemático que nos permite fazer a pergunta. E a resposta, qualquer que seja, vai ter implicações profundas para a tecnologia, para a segurança, para a privacidade, para a liberdade. A computação quântica é outra fronteira. Os computadores quânticos funcionam de forma diferente dos computadores clássicos. Eles usam qubits, que podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo. Isso lhes permite explorar múltiplas soluções em paralelo. Alguns problemas que levariam bilhões de anos em um computador clássico
podem ser resolvidos em horas em um computador quântico. Mas mesmo computadores quânticos estão sujeitos aos limites de Turing. Eles não podem resolver o problema da parada. Eles não podem alcançar as verdades que estão além do calculável. Eles são apenas máquinas de Turing mais rápidas, e máquinas de Turing têm limites. Esses limites que Turing traçou em 1936 ainda valem hoje, ainda vão valer amanhã. Porque não são limites da tecnologia, são limites da lógica, são limites do que é possível, não do que é prático. E nenhuma quantidade de progresso tecnológico pode contornar um limite lógico. Turing quebrou os limites do que uma máquina pode fazer. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, talvez seja você o problema a ser resolvido. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Agora, deixa eu te contar como tudo isso termina. A verdade que Turing nos deixou é uma verdade que ninguém quer enfrentar. Ele mostrou que você não é tão livre quanto pensa, que sua mente, por mais complexa que seja, está sujeita aos mesmos limites que qualquer máquina, que há coisas que você não pode pensar, problemas que você não pode resolver, verdades que você não pode alcançar. Mas há algo mais. Há algo que Turing não previu, ou talvez tenha previsto e não quis dizer em voz alta. Ele provou que máquinas têm limites. Mas ele também provou que esses limites são os mesmos para todas as máquinas. Uma máquina de Turing universal pode fazer tudo o que qualquer outra máquina pode fazer. Não há máquina mais poderosa. Não há máquina que possa contornar os limites. Todos estamos no mesmo nível. Todos estamos limitados da mesma forma. E isso significa que você não é inferior a nenhuma máquina. Você é equivalente. Você é uma máquina muito complexa, muito sofisticada, mas uma máquina ainda assim. E se você é uma máquina, então você pode ser entendido, você pode ser modelado, você pode ser simulado, você pode ser replicado. Essa é a verdade que Turing deixou em aberto. E é uma verdade que a tecnologia moderna está começando a explorar. Inteligências artificiais que podem imitar você. Algoritmos que podem prever seu comportamento. Máquinas que podem fazer você acreditar que são conscientes. Tudo isso é possível porque Turing provou que a mente é calculável, que o pensamento é um processo que pode ser mecanizado, que a inteligência é um comportamento que pode ser replicado. Mas há uma última verdade, uma verdade que é ainda mais profunda. Turing era um homem que viveu em uma época em que ser diferente era perigoso. Ele era homossexual, em um tempo em que isso era ilegal. Ele era um gênio matemático, em um tempo em que a sociedade não sabia o que fazer com gênios. Ele era um homem que via o mundo de forma diferente, que perguntava perguntas que ninguém mais perguntava, que desafiava as suposições que todos aceitavam. E a sociedade o destruiu por isso. Ele foi condenado por sua sexualidade. Ele foi forçado a tomar hormônios. Ele foi humilhado publicamente. E em 1954, aos 41 anos, ele morreu. Oficialmente, foi suicídio. Ele comeu uma maçã envenenada com cianeto. Mas alguns historiadores argumentam que foi um acidente, que ele estava apenas experimentando, como sempre fazia, que ele não pretendia morrer. Mas morreu. E o mundo perdeu um dos maiores matemáticos que já viveu. Um homem que tinha muito mais para contribuir. Um homem que poderia ter respondido perguntas que ainda estão em aberto. Um homem que poderia ter mudado o mundo ainda mais do que já tinha mudado. Turing provou que a mente é uma máquina. Mas ele também provou que máquinas têm limites. E ele viveu esses limites. Ele viveu em uma sociedade que não conseguia entender sua mente, que não conseguia aceitar sua diferença, que o programou para se conformar, e quando ele não conseguiu, o destruiu. Essa é a verdade final, a verdade que Turing deixou para nós. Não é apenas que você é uma máquina, é que você está sendo programado. Está sendo programado pela sociedade, pela cultura, pela tecnologia, pelos algoritmos.
E se você quer ser livre, se você quer escapar dessa programação, você precisa entender como funciona. Você precisa entender Turing. Você precisa entender que há limites, mas que esses limites não são absolutos. Que há espaço para criatividade, para diferença, para rebelião, que você pode ser programado, mas você também pode reprogramar a si mesmo. Você pode ser uma máquina, mas você pode ser uma máquina que escolhe seus próprios programas. E talvez, apenas talvez, isso seja o que significa ser humano. Nota educacional. Este roteiro combina fatos históricos verificáveis sobre Alan Turing, suas contribuições matemáticas e sua vida com interpretações filosóficas e narrativas dramatizadas para fins de entretenimento e engajamento educacional. Enquanto os eventos históricos principais, as descobertas matemáticas e as datas são precisos, algumas conexões filosóficas e extrapolações sobre a natureza da mente humana representam perspectivas interpretativas e não devem ser consideradas conclusões científicas definitivas. Quando você acorda pela manhã e toma uma decisão, você realmente está escolhendo ou está apenas seguindo um algoritmo que seu cérebro executou sem sua permissão? Alan Turing fez uma pergunta que parecia simples em 1936, mas que destruiria a ilusão de liberdade que carregamos conosco todos os dias. Ele não perguntou como funciona o cérebro, como um neurologista faria. Ele perguntou algo muito mais radical. O que é possível calcular? E quando você entende a resposta, percebe que talvez você nunca tenha sido tão livre quanto imaginava. A máquina que Turing descreveu em um papel, com uma fita infinita e instruções simples, não era apenas um conceito matemático abstrato. Era um espelho que refletia os limites exatos do que sua mente pode fazer. E se esses limites existem, se há coisas que nenhuma máquina pode calcular, então há coisas que você também não pode pensar. Essa é a verdade que ninguém quer enfrentar. Mas é exatamente essa verdade que vamos explorar hoje, porque entender Turing é entender por que você não é tão livre quanto pensa e por que isso importa mais do que você imagina. A maioria das pessoas acredita que sabe o que é um computador. Você provavelmente pensa em um laptop, um smartphone, algo com tela e teclado. Mas você está completamente errado. Um computador não é um objeto, é uma ideia. E essa ideia nasceu não de um engenheiro tentando construir uma máquina mais rápida, mas de um matemático tentando resolver um problema que ninguém conseguia nem formular direito. Você também provavelmente acredita que a inteligência é algo que você possui, algo único, algo que te torna especial. Mas e se a inteligência fosse apenas um processo? E se pudesse ser reduzida a passos, a instruções, a um algoritmo que qualquer pessoa poderia seguir? Turing não apenas sugeriu isso, ele provou. E a prova dele foi tão elegante, tão devastadora, que mudou para sempre a forma como entendemos o que significa pensar. Você acredita que há coisas que você pode fazer que uma máquina nunca conseguirá fazer? Criatividade, intuição, amor, consciência. Mas Turing mostrou que essa crença é baseada em uma ilusão, não porque máquinas sejam conscientes ou criativas, mas porque você talvez não seja tão diferente quanto pensa. E há mais. Turing provou que existem problemas que nenhuma máquina pode resolver. Não porque as máquinas sejam fracas, mas porque esses problemas são fundamentalmente impossíveis de resolver. E se você é uma máquina, então você também não pode resolvê-los. Essa é a verdade que destrói a ilusão de onipotência da mente humana. Você não é livre para pensar qualquer coisa. Há limites, limites que Turing traçou com precisão matemática. E quando você entende esses limites, você entende a si mesmo de uma forma que ninguém mais consegue. Você entende que sua mente não é um universo infinito de possibilidades. É uma máquina. Uma máquina muito complexa, muito sofisticada, mas uma máquina ainda assim.
E máquinas têm limites. Máquinas podem ser programadas. E se você é uma máquina, então você também pode ser programado. Essa é a pergunta que Turing deixou em aberto, e é a pergunta que vamos responder hoje. Tudo começou em 1928, em uma universidade alemã, quando um matemático chamado David Hilbert fez uma pergunta que parecia inocente. Ele perguntou se existia um método, um algoritmo, um procedimento mecânico que pudesse resolver qualquer problema matemático. Ele chamou isso de Entscheidungsproblem, o problema da decisão. Parecia uma pergunta técnica, algo que interessaria apenas a matemáticos entediados em salas de aula. Mas era muito mais do que isso. Era a pergunta fundamental sobre os limites do conhecimento humano. Se tal método existisse, significaria que a matemática era completa, que não havia mistério, que tudo podia ser resolvido mecanicamente. Se não existisse, significaria que havia verdades matemáticas que nenhum procedimento mecânico poderia alcançar. Significaria que a mente humana tinha algo que as máquinas não tinham. Turing tinha 24 anos quando começou a pensar sobre esse problema. Ele estava em Cambridge, cercado por alguns dos maiores matemáticos do mundo, mas enquanto eles discutiam filosofia e epistemologia, Turing fez algo diferente. Ele imaginou uma máquina. Não uma máquina real, feita de metal e engrenagens. Uma máquina teórica, um dispositivo imaginário que pudesse fazer apenas as coisas mais simples possíveis. Essa máquina tinha uma fita infinita dividida em quadrados. Cada quadrado podia conter um símbolo, geralmente um 0 ou um 1. A máquina tinha uma cabeça que podia ler o símbolo no quadrado atual, e baseado naquele símbolo e em seu estado interno, ela podia fazer 3 coisas: escrever um novo símbolo, mover a fita para a esquerda ou para a direita, ou mudar seu estado interno. Isso era tudo, nada mais. Nenhuma operação complexa, nenhuma intuição, nenhuma criatividade. Apenas essas operações simples, repetidas infinitamente. Turing provou que qualquer coisa que pudesse ser calculada por qualquer máquina, por mais complexa que fosse, podia ser calculada por essa máquina simples. Ele chamou isso de máquina de Turing Universal. E com essa prova, ele respondeu à pergunta de Hilbert. Não existe um método mecânico que possa resolver qualquer problema matemático. Existem problemas que nenhuma máquina, nem mesmo uma máquina universal, pode resolver. Existem verdades matemáticas que estão além do alcance de qualquer algoritmo. Mas aqui está a parte que ninguém quer ouvir. Se você é uma máquina, então você também não pode resolver esses problemas. Você também está limitado. Você também não pode alcançar essas verdades. Enquanto Turing estava desenvolvendo suas ideias em Cambridge, o mundo estava desmoronando. Era 1976 e a Alemanha nazista estava se armando. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial começou. E em 1940, Turing foi recrutado para trabalhar em Bletchley Park, um complexo militar secreto na Inglaterra, onde os melhores matemáticos e criptógrafos do país estavam tentando fazer algo que parecia impossível: quebrar o código Enigma. O Enigma era uma máquina de criptografia alemã. Ela tinha 26 letras e cada letra podia ser codificada de 158 quintilhões de maneiras diferentes. 158 quintilhões. Esse número é tão grande que é difícil até de imaginar. Se você tivesse um computador que pudesse testar 1 bilhão de combinações por segundo, levaria 5 milhões de anos para testar todas as combinações possíveis. Os alemães acreditavam que o Enigma era inquebrável, e talvez tivesse sido se Turing não tivesse chegado a Bletchley Park. Ele não quebrou o Enigma sozinho, mas ele criou a bombe, uma máquina eletromecânica que podia testar combinações muito mais rapidamente do que qualquer pessoa poderia fazer manualmente. A bombe não era uma máquina universal de Turing, era uma máquina específica projetada para um problema específico.
mas era baseada nos mesmos princípios. Era uma máquina que podia fazer cálculos, e cálculos, quando feitos rápido o suficiente, podem quebrar códigos. Historiadores estimam que a bombe e as máquinas similares criadas em Bletchley Park salvaram entre 2 e 14 milhões de vidas. Alguns dizem que encurtaram a guerra em 2 ou 3 anos. Tudo porque Turing entendeu que a criptografia era apenas um problema de cálculo. E se era um problema de cálculo, então podia ser resolvido por uma máquina. Essa é a beleza e o poder da visão de Turing. Ele não via o mundo em termos de objetos físicos ou fenômenos naturais. Ele via tudo em termos de cálculo, de informação, de processos que podiam ser mecanizados. E quando você vê o mundo dessa forma, você percebe que quase tudo pode ser reduzido a um algoritmo. Quase tudo pode ser programado. Quase tudo pode ser calculado. Quase tudo, mas não absolutamente tudo, porque Turing também provou que existem coisas que não podem ser calculadas. E essa é a verdade que muda tudo. TJ RBR.